Imagine um mundo onde os objetos conversam entre si sem interferência humana. Em 2015, cerca de 6 bilhões de objetos estarão conectados à internet. Celulares, tênis, geladeiras, lâmpadas, carros e até partes do corpo humano. A internet das coisas não é mais um conceito abstrato. Ela ainda é quase invisível, mas está se aproximando como um lento tsunami na vida de todos nós. E para nos ajudar a compreender esta grande nuvem que se aproxima, convidamos Tânia Regina Tronco, engenheira eletrônica, pesquisadora da área de internet do futuro do CPQD, e Gabriel Marão, engenheiro eletrônico, que participa do Fórum de Competitividade de IoT, Internet das Coisas. Em primeiro lugar, obrigado pela participação de vocês, para tentar explicar para a gente o que é a Internet das Coisas. Eu vou começar com a engenheira Tânia Regina, explicando que conceito é esse de Internet das Coisas. Bom, a Internet das Coisas é uma nova revolução que está acontecendo, né? Depois da revolução da internet, né, que aconteceu aí nos anos 90, né, onde a grande revolução foi a comunicação entre as pessoas. Agora nós estamos vivendo começando uma nova era, né, onde a gente fala comunicação pervasiva, que não é somente entre as pessoas, mas também os objetos se comunicando e uma série de sensores instalados em todos os lugares, onde de uma certa forma invisível, né, a gente pode obter informações significativas que podem mudar a forma como o hábito das pessoas, a maneira como as pessoas vivem. Isso pode ajudar em uma série de aplicações do cotidiano nosso, como na área de saúde, na área de mobilidade urbana, e uma série de novas aplicações que vão surgir. E isso envolve 3 tecnologias básicas, que é a própria internet, o backbone da internet, desculpa, a área de software, com relação à web semântica. O que é web semântica? A web semântica vai permitir a interpretação dos dados. Então, nós vamos ter sensores espalhados em praticamente em todo o planeta, né, o espalhamento de sensores. Esses sensores, eles coletam informações, coletam dados. Mas os dados puros não nos trazem informações significativas. Nós precisamos de interpretadores, né, que vão pegar aqueles dados e vão filtrar e tomar decisões com base nesses dados. Então, a web semântica é uma ferramenta que permite o conhecimento, ou seja, a partir de dados brutos, de se tomar uma decisão significativa em determinadas aplicações. Então, a internet das coisas envolve o backbone da internet, a web semântica, que são esses interpretadores, e também os sensores. Então, hoje em dia, isso é possível porque os sensores estão cada vez um tamanho mais reduzido e a um preço acessível. Então, nós temos sensores aí da ordem de centavos, né, o custo de cada sensor. Então, isso vai permitir com que esses sensores sejam espalhados em todos os lugares e coletando informações de todo o ambiente. Então, esse conjunto, essa intersecção da internet com a web semântica e com os sensores é que é chamado Internet das Coisas. E Gabriel Marão, engenheiro eletrônico, responsável pelo capítulo brasileiro, vamos chamar assim, da Internet das Coisas, do Fórum de Inovação. Conta um pouco desse trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Brasil. Tá. E veja, o Fórum Brasileiro foi uma iniciativa brasileira. A gente vamos dizer, correspondente do Fórum Europeu, que se chama o Fórum Internacional de Internet das Coisas, e surgiu de um grupo. Ele é um trabalho técnico voluntário, onde a Tânia faz parte também, onde tem uma comunidade de profissionais e de empresas que estão muito interessadas em motivar os formadores de opinião brasileiros de que a internet das coisas é uma realidade, mas que ainda está vindo, como você mesmo falou no começo, um tsunami que está se formando e que, portanto, tem uma oportunidade muito grande para o desenvolvimento brasileiro. O Brasil pode estar na linha de frente. Eu espero poder, ao longo do programa, explicar melhor isso aí. O Brasil tem profissionais, tem empresas que estão trabalhando nisso e que podem estar na linha de frente do que está sendo feito no mundo, em colaboração com o resto do mundo. Não é fazer algo diferente do que o resto do mundo está fazendo.
Essa própria revista que você está mostrando aqui, ela foi feita por projetos europeus e onde, pela colaboração do nosso fórum com o fórum deles, nós achamos que era bom e temos os direitos, que são livres, na realidade, e fizemos a tradução para o Brasil. Vamos estar falando nisso. Eu gostaria só, talvez, de fazer uma explicação para o público, mas de internet das coisas. Muito se fala de que tudo pode ser feito, e realmente, mas o que caracteriza? E a Tânia falou, está tudo correto. Eu vou estar tentando só dar... O internet das coisas, para a gente dizer que é um sistema de internet das coisas, cada coisa precisa ter uma identificação própria, precisa ter um número, e isso é um dos problemas que a gente tem que enfrentar. E uma identificação, uma localização de saber onde está e uma possibilidade de interagir com o meio ambiente. Eu posso dar um exemplo pequenininho? Muito se fala que você pode, tendo um celular e tendo coisa na sua casa, você pode esquecer a janela aberta. Então você telefona e dá um comando para fechar a janela porque vai chover. Isso não é a internet das coisas. Como seria essa mesma aplicação na internet das coisas? Você teria sensores nas suas diferentes janelas que sente umidade. Você teria cada acionador de janela também com um endereço e teria um programa, aí vem o Web Semana, que diria, olha, quando eu estiver me molhando aqui, eu aviso, então sensor da janela do quarto número 2. Eu aviso que estão me molhando e o programa aciona o motor de fechar a janela do quarto número 2 para que pare de chover em mim. E eu aviso, sensor da janela, aviso, agora parou de chover em mim. As coisas se falando sem a gente. Isso é a internet das coisas. Porque, então, você consegue identificar onde estou, então está chovendo aqui, ou uma torneira está vazando aqui, e onde é o aqui? Eu sou da janela, ou sou do banheiro, ou sou... E eu falo com o meu ambiente, via sensores, quer dizer, de saber se está quente, se está frio, e aí agora o programa semântico, o programa que está tratando disso, posso interagir com o ambiente, fechando a janela, por exemplo. Toma ações, né, a partir dos dados, ele age sobre o meio. E um dos elementos poderia ser o ser humano. Quer dizer, porque parte da internet das coisas é a sigla M2M, que é o machine to machine, que em inglês eles gostam muito de pôr essas, que é máquina falando com máquina. E o máquina, você incluindo sensores no meio, é a internet das coisas, porque você é o interagir com o meio ambiente. Então, no Brasil tem muitos aplicativos sendo feitos que ainda não se caracterizam totalmente. Mas, por exemplo, você já tem hospitais no Brasil controlando medicamentos muito caros para saber se aquele frasco de remédio... Porque se você fazer isso com uma latinha de Coca-Cola, você fala, não tem sentido. Mas por um frasco de remédio muito caro que precisa ficar com controle de temperatura, você saber se ele ficou o tempo todo dentro da temperatura certa, é importante, porque aquele frasco vai ser injetado num doente que precisa. Ele não é igual ao outro que ficou no calor e que pode ter se estragado. Então, essa identificação unívoca de cada coisa, você tem já aplicações que usam em casos importantes. Um dia vai estar identificando tudo, de latinha de Coca-Cola, palito, picolé de sorvete, mas hoje isso aí está distante por um custo e pela necessidade não é tão evidente. Mas imagina um remédio delicado e caro. Mas o custo, por exemplo, desses sensores caíram muito ao longo dos anos, né? O RFID, Sim, que tornaram possíveis muitas aplicações. Mas pelo menos a informação que nós temos é que para a implantação de um sistema, por exemplo, como o Gabriel falou, em hospitais, nós temos que importar os equipamentos, então os leitores, do caso do RFID. Mas explica o que é RFID primeiro. É Radio Frequency Identification. Tá, que é alguma coisa que ela transmite uma informação. Vamos dar exemplos práticos. É um tag, né? Na loja, por exemplo. Já tem uma RFID? etiquetinha que tem. Existem, inclusive no Brasil, já alguns testes, né? Algumas lojas que já estão implantando o sistema. Como é que funciona na loja? Tem um tag, uma etiqueta que é colocada em cada produto. Posso fazer só um pouquinho? Por enquanto está usando tipo lojas de roupa, que o preço médio da unidade
justifica. E onde você tem outras possibilidades de uso. Porque a identificação é muito dominada. E você tem exemplos, aliás, o CPQD, onde ela trabalha, tem exemplos muito interessantes, que eu acho que se ela não contar, eu conto, porque eu gosto muito do que eles fazem lá. Mas, então, por exemplo, uma loja de roupa, o que é uma vantagem adicional, além do que você imagina? Identifica a roupa e leva. É você poder ler o que está naquela seção e falar, ó, está faltando a cor amarela. Não está, que tem as blusas branca, azul, mas deveria ter a amarela. Então, ele consegue, além de identificar para levar no caixa e pagar, mas isso não é uma grande aplicação. Não. Porque isso já faz com o código de barra. Você precisa ter esses outros usos que justificam e que poderiam vir a ser uma internet das coisas onde o sistema percebe que aquela vitrine ou que aquela arara onde ele põe roupas lá, estão faltando alguns tamanhos. Acho que um exemplo mais simples é aquele, você tem 6 litros de leite na geladeira, a hora que tiver ele avisa que precisa comprar mais meia dúzia de litros de leite. Mas a grande vantagem, essa internet das coisas só vai deslanchar quando as pessoas virem que vai reduzir custos. Por exemplo, para um lojista, para a parte de lojas aí, que vai haver redução de custos para o comerciante. E isso só acontece quando ele integra, por exemplo, o RFID, que são as etiquetas que permite a identificação de cada item, com um software, por exemplo, um sistema de software, onde ele vai poder, através da internet, por exemplo, se comunicar com todas as outras lojas da cadeia dele e saber exatamente os itens de estoque, se tem estoque, o que tem na loja, tudo isso em tempo real. Essa que é a grande vantagem, porque hoje as lojas não são integradas, então ele não sabe, por exemplo, que ele pode ter peças faltando na loja dele, mas ele não sabe que em outra loja tem, ele precisa ligar, ele precisa se comunicar com aquela outra loja. E através desse sistema, isso é feito automaticamente, então ele sabe em tempo real o que ele tem, o que a outra loja tem, onde buscar o outro produto, de forma que a redução de custos operacionais para ele é que vai viabilizar essa tecnologia. Então, existem aplicações, por exemplo, de logística, né, que a gente vê em lojas e tal. Existem aplicações, por exemplo, de rastreamento de carne, de alimentos, a parte de agricultura de precisão, que é bastante significativa para o Brasil. Inclusive, atualmente, o governo lançou um edital para implementar essa área de agricultura de precisão e de pecuária de precisão no Brasil. Então, existe oportunidade de desenvolvimento tecnológico nacional, porque enquanto nós não tivermos a nossa própria tecnologia, os custos para a implantação do sistema são muito altos. Então, a pessoa tem que importar tudo. Isso não viabiliza o negócio. Esse edital, onde está? Em qual ministério? No Ministério, no site da FINEP. Né? Na FINEP, chama-se Nova Água, por exemplo, hoje o edital está aberto, e onde a gente vai possibilitar, por exemplo, a implantação da internet das coisas no domínio agropecuário. Então, como o Brasil é um país, essa área de agricultura e pecuária é muito importante para a gente, nós temos muitas oportunidades, nós vamos poder começar experiências de internet das coisas nesse segmento. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já com a internet das coisas. Internet das coisas. É sobre isso que falamos hoje no Clique Ligue. A computação já está espalhada por lugares que nem imaginamos. O Volt, carro elétrico da General Motors, tem mais de 10 milhões de linhas de código embarcado. Para as crianças entenderem esse novo mundo da internet das coisas, existem softwares e joguinhos que ensinam o caminho suave da programação. Para encaminhar os pequenos para a internet do futuro, confira essa dica. Para quem não domina o mundo dos códigos, mas quer conhecer esse universo, o site Aprender a Programar pode ser um bom caminho. Lá você encontra dicas e textos sobre o tema, tanto para os iniciantes como para os mais experientes. Em artigos estão disponíveis conteúdos que podem ajudar a escolher o melhor caminho para quem quer começar a carreira de programador. No link 10 linguagens de programação que você deveria aprender, descreve o que faz e como funcionam essas linguagens.
Em lógica de programação, existe um passo a passo dividido em aulas. Para começar, não deixe de consultar o item Projetos. Lá está uma biblioteca com programas desenvolvidos por outras pessoas e que servem como fonte de inspiração para os seus projetos futuros. Se tem dúvidas, não deixe que elas te desanimem. Existe uma área onde a troca de conhecimento rola solta, é o fórum. Agora é com você. Ponha sua criatividade para funcionar e comece a desenvolver aplicativos e programas. Quem sabe, já já, você aparece aqui nas dicas do ClickLeague. aprenderprogramar.com.br. O ClickLeague de hoje é sobre a internet das coisas, uma revolução silenciosa que chegou para mudar o mundo como conhecemos. Para nos ajudar a enxergar e entender melhor esse tema, convidamos Tânia Regina Tronco, engenheira eletrônica pesquisadora da área de Internet do Futuro, e Gabriel Marão, engenheiro eletrônico e membro do Fórum de Competitividade de IoT, Internet das Coisas. Esse é o assunto que está agora em voga no mundo inteiro, né, Gabriel? A Internet das Coisas. Como é que o Brasil está se preparando para entrar dentro desse tsunami? A Internet das Coisas realmente a sua expressão é boa, o tsunami que está se aproximando, porque está aí. O Brasil, a nível oficial, ainda não está se mexendo. Mas existe infraestrutura para essa internet das coisas? Existe muita coisa sendo feita no Brasil, laboratórios como o CPQD. O Brasil tem uma estatal de chips, a Ceitec, em Porto Alegre, que está se preparando para isso, para produzir os chips de radiofrequência, o RFID, de identificação, e está projetando. Então, tem muita coisa sendo feita que não se divulga, às vezes, corretamente. Mas, num nível institucional, vamos dizer assim, do Brasil, com uma pesquisa estratégica, uma agenda de pesquisa estratégica coordenada em termos de internet das coisas, não tem. A Europa tem feito isso muito melhor do que nós. A grande área que o resto do mundo está vendo nesse momento é nas chamadas cidades inteligentes. E então você tem exemplos de cidades inteligentes sendo feitas na Europa com um projeto que se chama Santander, nada a ver com o banco, é a cidade de Santander e mais 3 cidades da Europa. A China tem o Wuxi, que é uma cidade de teste de tecnologia, mas onde a internet das coisas está sendo muito olhada. A Coreia tem, Taiwan tem. O Brasil tem várias iniciativas. Não é dizer que o Brasil não tem nada, mas tem exemplos que eu poderia estar citando aqui. O Rio fez uma central de controle de catástrofes que pode chegar a ser a internet das coisas. Tem laboratórios se unindo para fazer testes desse tipo. Mas, de um ponto de vista organizado de governo, a Europa, como um todo, é quem tem feito isso melhor. Se eu pudesse citar um exemplo, talvez fique muito técnico, mas um projeto do qual eu pessoalmente estou participando ainda, que a Comunidade Europeia criou, é um projeto que se chama Probet, e ele está nessa revista que nós vamos falar dela, acho que daqui a pouco, cuja principal motivação e tem 3 universidades europeias participando, 2 firmas de consultoria europeias, um centro de pesquisa e uma universidade da China, a pequena empresa que eu represento, que é uma de consultoria também, e uma universidade da África do Sul e um centro de pesquisa da Tunísia. E qual é o objetivo de um projeto como esse em internet das coisas? Mais do que antes, a interoperabilidade de sistemas de internet das coisas sendo feitas no mundo, você precisa garantir que eles funcionem. E é até maior do que o problema de padrões. Precisa ter os padrões estabelecidos, mas é como a tomada, o problema de tomadas. Se você não tomar cuidado, você vai ter que ter muitas adaptações de um sistema feito na África, outro feito na China, outro feito no Brasil, conversarem, porque o princípio da internet das coisas é que todas as coisas vão falar com todas as outras. Então precisa ter uma condição de teste. Interoperabilidade global, né? E você tem que testar por vários tipos de camadas. Nós podemos depois comentar que a Tânia participou num projeto feito pelo nosso fórum, em conjunto com o Instituto ETS, se chama, European Telecommunication Standard Institute, e o CPQD. Nós fizemos um teste de fazer na camada de transmissão, onde então está o chip de RFID. Agora, em maio, um evento internacional, trouxemos
especialistas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa internet que a gente tem hoje no Brasil, tão capenga, tem impacto na internet das coisas? Sim, a gente precisa, antes de tudo, ter uma boa infraestrutura de acesso à internet e um bom backbone de internet para poder prover essa internet das coisas com qualidade. Então, assim, nesse aspecto, com relação à infraestrutura da internet, o próprio CPQD, a Fundação CPQD de Campinas, desenvolve tecnologias, nós temos tecnologias nacionais em comunicações óticas, para prover o backbone da internet, né, com qualidade. Mas na ponta final, para o consumidor, quando a operadora de telecom promete entregar uma velocidade, no final essa velocidade ela não é entregue. Quando a internet das coisas estiver funcionando, isso não vai ficar mais complicado? Vai piorar Com muito, certeza. porque hoje você fala em milhões e bilhões de conexões, quando você projeta para 2020 e tudo se falando, você vai para trilhões de conexões. Com certeza. Então, o backbone é fundamental, né? Um acesso com qualidade. E nesse aspecto, o Brasil, acho que está pouco a pouco se desenvolvendo, tem vários projetos de banda larga, que visa prover banda larga para a comunidade. Agora, eu acho que a internet das coisas é uma grande oportunidade para jovens empreendedores. Por quê? Porque essa tecnologia, como ela é muito baseada em software, não há necessidade, por exemplo, de desenvolvimento de componentes ou de um alto custo de pesquisa para você entrar na área. Então, eu acho assim, para o jovem que quer empreender, quer criar uma empresa, quer um grande empreendedor, essa área é muito fácil de entrar. Você acha que vai ser como os aplicativos para celular, que hoje estão em voga, os aplicativos para a internet das coisas? Como é que um jovem que quer entrar nessa área pode se preparar? Bom, ele tem que ter um conhecimento mais na área de software, né? Fazer uma formação, né, na área de software, se envolver nessa área de sensores, que é uma área muito importante, né, para prover a coleta de dados, né? Mas você vê que são áreas que não há necessidade, por exemplo, de um alto investimento para você entrar, para você criar uma empresa. É diferente de você ter que desenvolver, por exemplo, uma tecnologia de comunicações óticas, por exemplo, como nós desenvolvemos no CPQD, onde nós necessitamos de recursos muito altos para desenvolver. Então, é diferente. Lá, a gente precisa de apoio governamental, como nós temos tido apoio governamental para desenvolver. Mas na área de internet das coisas, nós podemos começar uma empresa. Vamos dar um exemplo? Uma oportunidade de uma empresa de internet das coisas. Como é que funcionaria? Olha, a gente tem oportunidades aí na área, por exemplo, na área hospitalar, né, onde a gente pode ter rastreabilidade de todos os instrumentos, de todos os medicamentos. Então, a gente começa com essa área, a inserção de tags, né, colocando tags, etiquetas nos medicamentos, por exemplo, numa sala de cirurgia, onde um médico pode esquecer um instrumento, por exemplo, no paciente. Então, você coloca etiqueta nos instrumentos e acabou a cirurgia, você passa um leitor e você pode verificar se existe alguma coisa faltando tipo uma dentro área do de paciente. roupa, falta alguma coisa, você pode ver se está faltando, é capaz de estar dentro do doente. Então, onde está a oportunidade, né? A oportunidade está, por exemplo, na criação desse software de controle, de verificação, de identificação e rastreamento dos objetos, e no desenvolvimento de novos tags, novas etiquetas, que, é claro, vai necessitar de recursos, mas não são recursos tão altos, né, como é o caso de infraestrutura de telecomunicações. Deixa eu dar um exemplo do que a Europa está fazendo, porque está se procurando descobrir a aplicação que vai pagar os custos. Então, você tem um custo... application. Isso. Eu até costumo dizer que a internet das coisas está no mesmo, igual estava no período onde já existia o computador, que chamava de microcomputador, ainda não tinha sido lançado pela IBM o Personal Computer, e estava à procura. Então, quem usava eram os entusiastas por tecnologia. Steve Jobs entre eles. Sim, a Apple é desse tempo aí. Os entusiastas de tecnologia usavam. Foi a IBM, quando lançou o PC e uma companhia pequenininha inventou a planilha. Quem é muito jovem deve achar que planilha eletrônica sempre existiu. Não existia. E as áreas financeiras das empresas não conseguiam fazer coisas, não conseguiam utilizar. Foi aí que deu um grande avanço. Foi a primeira killer application,
foram as planilhas. Mas no caso aqui está a procura disso. Então, por exemplo, o Projeto Santander, na cidade de Santander, na Espanha, de Guildford, na Inglaterra, e uma outra que eu esqueci o nome agora. Elas estão colocando, vão colocar 20 mil sensores, pontos pela cidade. Por exemplo, já tem 2 mil instalados na cidade de Santander, com sensores de tudo, de temperatura, de ruído, de... Então, você pode desenvolver aplicativo e aí você faz projeto e aquela infraestrutura está, por enquanto, disponível para os empreendedores para tentarem achar uma aplicação. Por exemplo, uma aplicação que foi mostrada aqui no evento que nós fizemos em maio, esse evento europeu, eles trouxeram. Você tem microfones. O que é um sensor de ruído? É um microfone em 2 mil pontos da cidade. Então, se vem uma ambulância, ela consegue identificar que aquilo é um som de ambulância, fala com o sistema de semáforos inteligentes para ir abrindo os semáforos para a ambulância passar. A mesma coisa, eles estão procurando outras aplicações que possam detectar, por exemplo, som de tiro, para acionar a polícia se conseguiu identificar. Não pode mais soltar rojão. Talvez você consiga identificar que o rojão é diferente do tiro. Aí é onde as aplicações, e vão surgir alguma killer application, mas você precisa ter uma infraestrutura, porque senão o pequeno empreendedor não consegue fazer. E essa estrutura vai ser software livre, por exemplo? Sim. Você, por exemplo, você vai ter dos dois. É o caso, nós estamos tentando, e estamos trabalhando com gente na Europa que está trabalhando tudo em coisa livre. Esta revista que nós estamos fazendo, ela não é vendida. Nós fizemos, o Fórum conseguiu patrocínios para exatamente estimular. E ela tem exemplos de vários campos onde poderia ser. Quem quiser agora adquirir, comprar, ganhar, como é que faz? Nós fizemos uma edição limitada que estamos distribuindo. Tem PDF? Via Fórum. Vai ter, tem e vai estar disponível no nosso site, que é esse que você está pondo aqui. Que é iotbrasil.com.br. E o IoT, eu peço desculpas, é de Internet of Things, que é a sigla em inglês, e o Brasil é com S, porque é do Brasil. Que nós, mas o nome que está pegando no mundo é esse. Inclusive, as grandes consultorias corporativas colocaram a Internet of Things, o Internet das Coisas, no que eles chamam do radar, que as grandes empresas todas têm que olhar, têm que parar de achar que é algo do futuro. É então, realidade. É uma realidade. Bom, que está aí. Deixa eu só chamar um intervalinho, a gente vai voltar no próximo bloco e eu quero saber o seguinte, com tanta informação, como é que fica a nossa privacidade? A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Ela já é uma realidade, está muito mais presente na vida da gente do que sequer imaginamos. Estamos falando da internet das coisas. Afinal, para onde caminha a humanidade? Tudo aponta para um futuro com alto volume de informação, cheio de códigos, algoritmos e muita matemática aliada à computação. Para entender um pouco mais sobre o que vem por aí, nós separamos mais uma dica que você confere agora. O Scratch é um jogo muito bacana desenvolvido especialmente para crianças e adolescentes. Através dele, os jovens aprendem a pensar de maneira criativa e a entender os conceitos básicos de programação. O site é gratuito e para acessá-lo livremente é preciso apenas preencher um pequeno cadastro, bem rapidinho. Depois é só criar a sua história e programar uma animação. As possibilidades são infinitas. No link Explorar estão disponíveis as animações criadas por outros jovens ao redor do mundo. Outra coisa muito legal é que você pode compartilhar suas próprias criações online. Afinal, quem disse que diversão não combina com aprendizagem? Acesse, aprenda e divirta-se. Big Data, NFC, RFID... Essas são apenas algumas das siglas que fazem parte da Internet das Coisas, tema desse Clique Ligue. E para entendermos melhor do que exatamente se trata essa Internet das Coisas, convidamos Tânia Regina Tronco, engenheira eletrônica, pesquisadora da área de Internet do Futuro, e Gabriel Marão, engenheiro eletrônico, especialista em Internet das Coisas. Voltando esse bloco, eu queria saber, com tanta informação, sensores... E a segurança, a privacidade, onde foi parar? Olha, eu acho que no caso da internet das coisas, a segurança
pode ser bastante melhorada, porque essas etiquetas onde a gente vai identificar cada objeto, além de identificá-los, a gente vai poder colocar uma codificação, fazer algoritmos de criptografia, que a gente fala, para poder garantir que esses objetos só sejam acessados pela pessoa que conhece o código. Então, isso vai aumentar a segurança da rede. Então, vejo o contrário, eu acho que a internet das coisas vai melhorar a segurança. Mas se hoje a gente, quando usa o Facebook, o Gmail, esses dados, o presidente americano já está sabendo de tudo, a brincadeira é essa? Não, né? eu acho que no caso só para complementar, no caso da internet das coisas, as plataformas de software a que eu me referi, elas não serão plataformas abertas, elas serão plataformas controladas, confinadas. Então, inclusive o mercado da internet das coisas é tão grande que eu não acredito, que está começando agora, que não acredito que não haverá uma plataforma única. Mas cada grupo de empresas ou cada empresa vai possuir sua própria plataforma e pode ser mas todo mundo vai se conversar, né? Sim, mas, olha, mas não vai existir uma única internet das coisas, entende? Você tem algumas vertentes nesse aspecto da privacidade que eu estou mais na vertente de que esses problemas vão surgir e serão resolvidos. Quando o telefone foi inventado, que o nosso imperador Pedro II foi o primeiro numa feira lá em São Francisco que viu e ficou impressionado, foi muito difícil o telefone pegar, porque as pessoas, não viam necessidade daquilo. Para que eu preciso? As cidades eram menores, e outro já achava que ia ter esse problema de privacidade, vai saber se eu estou em casa, sem precisar vir aqui. E o telefone deu origem à internet, que está dando origem à internet das coisas. O conforto e o serviço adicional que é prestado vai prevalecer e vão se resolver os problemas de excessos. Vai haver excessos? Vai. Mas que o mundo vai ficar numa camada matemática lá em cima, onde poucos terão acesso, isso é verdade. É verdade, vai ter. E veja, essas tecnologias que você falou o nome, tem várias, a gente costuma chamar de tecnologias habilitadoras da internet das coisas. Ou seja, sem o RFID ou o NFC, ou mesmo um código de barras como o QR, sem o cloud computing, quer dizer, a computação em nuvem, sem o Big Data e algumas outras tecnologias, não seria possível a internet das coisas. A internet das coisas, na realidade, é o uso para essa identificação individual de cada coisa. E para a possibilidade de você automaticamente, num machine to machine, você falar e interagir com o ambiente, é o uso de todo esse conjunto de tecnologias. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Quando esses pequenos códigos que a gente tem aqui, né, são os QR Codes, né, são códigos bidirecionais. Sim. E aqui tem um endereço de internet. É muito popular isso já, né? Isso, e ficou muito mais importante a partir do celular. Por quê? Porque o código de barra normal, vamos dizer, conceitualmente eles são os mesmos. Esse aqui, com a câmera do celular, você consegue ler de uma maneira mais fácil, mais rápida, e você poderia ter outros usos, mas um uso que está em voga e que é o que nós usamos aqui é o de já enviar para o site daquilo ali. Ou seja, essa revista de papel leva a pessoa para a internet. Ela não precisa fazer nada. Sim, e você basta colocar aqui, vamos ver se funciona hoje. Funcionou, tirou uma foto. Ele deve ir e automaticamente abriu um site aqui que tem um vídeo para ser assistido. Para facilitar a vida da pessoa, já cai direto no YouTube, né? Então tem um videozinho aqui. E deve estar com legenda em português, que esse já é o legal. Site que então é isso, quer dizer, é facilitar, encurtar caminhos, controlar, pensar o que vai acontecer no futuro. É isso, né? Tomar decisões. E isso o que é? Um algoritmo? Como é que é? É um conjunto de algoritmos. Você tem que ter informações e tem que ter o equivalente de regras de negócio, que é isso que ela estava falando, de regras de segurança, regras de privacidade. E é o tamanho dessa informação? De que tamanho de informação que vai ficar esse mundo? Vai ficar essa história do Big Data. E vai ser uma coisa... a ideia é que... E tudo vai ser muito aumentado, vai multiplicar por 1000, por milhão, o que hoje se fala que é muito grande. E afinal, o que é Big Data? Só complementando aqui, eu não acredito numa única internet, numa única plataforma, acredito que existirão várias plataformas coexistindo para poder atender o mercado, tudo isso colocado na nuvem, que esses dados são colocados na nuvem, como a gente fala, em cloud, né? E compartilhado à distância.
E essas plataformas, elas terão segurança, terão e terão regras de negócio, a gente fala business intelligence, para cada aplicação. Então, não acredito que exista uma única plataforma. Tá. Hoje, uma criança que está na escola, o que vocês sugerem que ela aprenda para poder interagir com esse mundo da internet das coisas? Tá, eu até estava falando com a Tânia um pouco antes aqui. Um dos trabalhos do fórum que a gente quer fazer é exatamente esse, de estimular, coisa que já tem muitos kits existindo aí, mas estimular um tipo de cartilha prática, em que a gente tenha texto, tenha coisa, mas estimular, e aí vai precisar de apoio do governo, que tenha kits, porque hoje você tem kits muito baratos, por R$100, R$200, você compra um kit que você já tem um controlador, você já tem sensores, e com o correto treinamento, que não precisa ser muito complicado, você pode ter crianças aprendendo, você pode estar em curso técnico, você pode ter... Isso é um dos projetos que eu estou pessoalmente querendo trabalhar muito para que a gente possa ter, mas aí precisa de investimentos, para quê? Para você transformar alguma das plataformas numa coisa muito barata e distribuir por escolas de praticamente todos os níveis. E aí você pode dar um pulo de tecnologia, de formação. A pessoa não aprendeu a programar antes, o tradicional, mas já pula para a próxima etapa. Porque hoje nos Estados Unidos, ensinar programação já é quase curricular. As crianças já estão aprendendo. Antigamente tinha que aprender um idioma, né? Sim. Hoje tem que aprender um idioma da internet, da programação. Só que agora vai ser nessa parte também do machine to machine, que é parte da internet das coisas, porque aí você põe uma coisinha falando com outra. E já tem brinquedos começando a sair. Não é só programar, né? Ela tem que aprender a programar componentes, hardware mesmo. A gente fala software embarcado, né? Então, exige, mas como o Gabriel falou, não exige um grande investimento para esse aprendizado. Por isso que eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. Agora, precisa dessa base, precisa ter uma internet. Se não tiver uma internet boa, você já perdeu a primeira parte da internet das coisas. E como faz para a gente ter uma internet boa aqui no Brasil? Isso eu acho que eu tenho com um outro programa. Não, mas um pouquinho, a opinião de vocês. Tânia. Eu acho que através do desenvolvimento de tecnologias nacionais que vão prover o barateamento dos equipamentos, a aquisição dos equipamentos mais baratos, né? Isso eu acho que já está sendo investido, de certa forma, em tecnologia nacional e colocação de infraestrutura, né? De acesso banda larga, e isso demanda muito recurso, né? Então, acho que não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas... Mas não dá para ser muito diferente do que vem sendo feito. Talvez fazer com mais recursos ou com mais pressão. Mas é prover essa infraestrutura, porque sem essa infraestrutura, nem a internet atual e nem a internet das coisas vão ficar viáveis. E aí o país fica atrasado. Aí aquela preocupação que se tinha quando se começou a falar de banda larga, de criar uma deficiência digital. Você cria, temos um handicap, quer dizer, a nossa população não entende da parte digital, vai valer com mais força ainda com a internet das coisas. O resto do mundo vai estar num certo patamar e nós não. Por quê? Porque nos falta uma das tecnologias habilitadoras, que seria da internet de banda larga. Por exemplo, mas pode faltar outras. Eu gostaria de falar também que a internet atual, ela apresenta uma série de deficiências para poder... de forma que a internet das coisas possa deslanchar, possa correr. Então, por exemplo, ela tem problemas de escalabilidade, porque bilhões e bilhões de objetos vão entrar na rede. Então, a internet atual ela está sendo reformada, né? Assim, então, o IPv4, IPv6? Não é só isso, porque o IPv6 é fundamental para a internet das coisas, mas não é só isso. Não é só isso, não é só dando endereço, aumentando a quantidade de endereços, né? Tem, por exemplo, aspectos de segurança, aspectos, por exemplo, de tráfego mesmo, de controle de tráfego, porque se todos os objetos resolverem se encaminhar para uma determinada direção, a internet não vai conseguir dar conta. Então, tem projetos que chamam de projetos de internet do futuro que estão reformando a internet atual. Então, projetos europeus, até no Brasil, no CPQD, nós também trabalhamos nessa arquitetura, tendo uma visibilidade do futuro, para poder atender o futuro. Então, a internet não vai ser mais a mesma, ela vai mudar, né? Senão ela não vai conseguir atender a demanda. E com as novas tecnologias, ela vai ir mudando e incorporando novas tecnologias, para deixar, veja,
nós somos um pouquinho mais antigos, talvez, do que os telespectadores, mas todo mundo deve lembrar ainda de quando era por linha de escada a internet. Não, melhorou muito já. 10 anos atrás tinham 30 milhões de celulares, hoje são mais de 200 Pois milhões. é, então vai ir melhorando e precisa de investimento para isso, claro. Então, para a gente finalizar o programa aqui, uma mensagem final, 15 segundos, sobre a internet das coisas. Tá, a internet das coisas é o futuro que está aqui. E nós precisamos, nós como sociedade, precisamos olhar para isso e posicionar o Brasil numa posição de poder comprar tecnologia, mas poder vender tecnologia, poder estar trabalhando. E nós estamos num momento que isso ainda é possível. Não perdemos esse bonde ainda. Eu também gostaria de reforçar uma grande oportunidade para o Brasil, principalmente para jovens que queiram criar empresas. Olhem para essa área, porque é a área que vai ter negócio, que vai ter oportunidade. Bacana. Gente, obrigado a participação de todos aqui e obrigado a você que nos ajudou a construir esse programa. Participe e acompanhe a TVT pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. Também pode ver o canal 13 da NET. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.